Boa noite a todos. Hoje, 25 de abril de 2025, estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estudo esse realizado e promovido pela Sociedade Espírita O Brilho do Senhor, Curitiba, Paraná. E nós sempre comentamos no início que aquelas pessoas que quiserem, estudo ao vivo às sextas-feiras, 19 horas. E as pessoas que quiserem participar conosco ao vivo, basta entrar no nosso site, lá encontrará o caminho para se inscrever e conseguir o link no dia do nosso estudo. Todos são bem-vindos de qualquer parte do Brasil, do mundo, né? Hoje, através da internet, né? Todos são bem-vindos. E lá no nosso site também encontrarão as playlists do estudo do Livro dos Espíritos, os estudos anteriores, também como outros estudos da Revista Espírita e outras obras aí para aqueles que gostam de estudar a filosofia espírita. Então, nós estamos no nosso estudo 45, né? Dessa nossa sequência, que é um estudo sequencial, né? A gente vai sempre voltando, estudando novamente. Mas, no estudo de hoje, nós estamos na parte terceira, no capítulo 9. Estamos dando continuidade ao estudo aí do capítulo 9, que fala sobre as desigualdades das riquezas. Então, Kardec começa na primeira pergunta, na 808. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Interessante essa pergunta, né? A gente já coloca assim que algumas pessoas têm as virtudes, aí tem algumas que ele coloca aqui faculdades mais melhores para adquirir bens mais do que os outros. E aí a resposta: sim e não. Da velhacaria e do roubo. Isso. Veja bem, a pergunta e a resposta, né? Das dificuldades da justiça. Porque ele já coloca aí também que não é só pelos talentos, mas pela aí dentro da velhacaria, roubo. Vamos dar continuidade. Aí o Kardec faz uma questão lá sobre esta pergunta. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões, mas é interessante, né? Que ele fala, pô, mas a pessoa herdou, não é fruto de coisa má, né? E os espíritos respondem: que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabe, porventura, se não originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má. Acredita que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la, o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso é que Deus julga. Eu te asseguro que o seu juízo é mais severo do que dos homens. Interessante, né? E na 809, aos que mais tarde herdam a riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade? Interessante, né? Uma pessoa aí de uma família, vamos digamos, dizemos hoje aí dessas organizações criminosas tal, aí um filho, uma filha, um herdeiro, né? Recebe essa herança, ele pode ser até uma pessoa boa, tal, que não tem nada a ver com isso. E pergunta dele, mas tem a solidariedade? Né? E a resposta é bem clara, ó. É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que os outros hajam feito.
sobretudo, se o ignoram. Como é possível que aconteça? Então, a pessoa não sabe, né? O filho lá, tal, recebeu, tal, não sabe, não conhece direito do avô, sei lá, não conhece a origem daquela, de como foi adquirida aquela fortuna. Mas continua. Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar o ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele que assim compreende. Se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, ambos, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não é raro. É este último quem a provoca. 810. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo? Aquele que assim proceder será responsável, depois da morte, pelas disposições que haja tomado? Interessante, né? Toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre os, os das outras. Sempre entender bem. 811. Será possível e já terá existido igualdade absoluta da riqueza? Essa é a pergunta aí, né, que o pessoal do socialismo aí, algumas linhas defende, né? E olha a resposta. Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Que resposta profunda, né? Claro, vai depender muito do grau evolutivo de cada um, dos esforços, né, da vontade, né? Essa é a grande dificuldade das faculdades e dos caracteres de cada um. Né? Por isso que ele fala que não é possível. E é realmente, a gente dá para entender isso. E se nós entendemos que nós somos espíritos reencarnando, né, reencarnacionistas que passam por várias experiências, não seria possível todo mundo ter a igualdade, né, nessa riqueza. 811. Será possível já ter existido igualdade absoluta das riquezas? Olha de novo. Será possível? Não. Ah, tá, então repetindo aqui. Depois teve o A aqui que ficou separado aqui, em seguida, é lá de baixo. Aí ele faz um item A. Há, no entanto, homens que julgam que ter esse é o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Olha aí. Ó. Ele faz, Kardec faz pergunta naquela época, errar, hein? Está falando aí em 1857, 58, quando foi escrito o livro. Né? Ah, naquela época tinha pessoas que pensam que isso é remédio. Tudo, a igualdade das riquezas. Né? Olha a resposta. São sistemáticos, esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreende que a igualdade em que sonho seria a curto prazo desfeita pelas forças das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Isso aí, né? Pior que até hoje existem algumas pessoas que defendem isso. Né? 112. Por não ser possível a igualdade da riqueza, ou mesmo se dará com bem-estar? Resposta: não, mas o bem-estar é relativo, o bem-estar é relativo, e todos poderiam dele gozar. E se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza,
e não na execução de trabalhos pela quais nenhum gosto sente. Como cada um tem opiniões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo isso existe o equilíbrio. O homem é que o perturba. Item A. Kardec pergunta: será possível que todos se entendem? Resposta: os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça, a lei de justiça. 813. Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre a má educação que lhe falseia o critério em que, em vez de sufocar-lhe as tendências perniciosas. Agora vem no outro tópico, né, desse tema bem interessante para a nossa reflexão, né? As provas de riqueza e de miséria. Olha que pergunta, né? Que muitas vezes eu já ouvi muita essa pergunta, né? 814. Por que Deus a uns concedeu a riqueza e o poder e a outros a miséria? É, por que Deus? Olha a resposta. Para experimentá-los de modo diferente. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Nós escolhemos, né? 815. Esta pergunta é muito profunda mesmo. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? Ou da desgraça ou da riqueza? São, no, tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita todos os excessos. Né? Aquela questão da porta larga. Né? A gente pede para vir, temos que passar por essas experiências, às vezes, da riqueza. E aí, com as facilidades de recursos, as pessoas buscam qualquer tipo de prazer. Né? Será que nós estaremos aqui estudando hoje? Aí existem os compromissos sociais, existe as viagens, e aí a porta larga, né, vai se abrindo, e a pessoa vai cada vez mais se afastando do que realmente importa. Né? E também, quando na miséria, aí acontece esse outro lado, né, que a gente percebe isso também, que alguns espíritos, mesmo passando por experiência no mundo terreno de dificuldades, ficam aí maldizendo Deus, queixando de tudo, né? Os dois lados. Né? 806. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? É verdade, ele tem dinheiro. Mas a resposta, mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam. E ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Então a gente vê hoje, assim, algumas pessoas aí que ganham muito dinheiro, né? Até às vezes, desonestamente, a gente fala, mas aí a gente fala assim de bilhões, de bilhões, de bilhões. Aí pessoas, às vezes, já com uma certa idade, né? Buscando aí cada vez mais, fazendo negócio, ganhar cada vez mais. Pra que vai usar aquilo tudo? Não tem como, né? Até às vezes eu brinco, você fala, poxa, isso aí dá para estar para as reencarnações aí de netos e bisnetos, e o dinheiro, tanta riqueza. Né?
E a pessoa ainda buscando, buscando, buscando. É bem nesse sentido que ele está colocando. E cadê a parte da caridade? E o Kardec comenta. A alta posição do homem nesse mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir, e tanto mais abundantes são os meios que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa aqui é outra pergunta, outro tópico, né? Outro capítulo aqui que, naquela época, né, era muito mais ainda, digamos assim, essa diferença, né? E aí o Kardec traz isso aqui no Livro dos Espíritos e pergunta para os Espíritos sobre essa questão da igualdade dos direitos do homem e da mulher. Olha lá, questão 817. São iguais perante a Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Não otorgou Deus ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Resposta é outra pergunta, né? E o Kardec continua, 88. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Até hoje, né? A gente vê aí nos países aí que as mulheres não podem entrar na igreja, não podem não sei o quê, não podem participar disso, não podem fazer aquilo, não permitem, né? E olha a resposta. Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. E se nós entendemos assim como espírito evolutivo, como eu citei antes, que passa por várias experiências no mundo terreno, e já nós estudamos também isso, né? Que o espírito em si não tem sexo, né? Ele pode, e tem que ser assim, né? Ele tem que ter experiência tanto com homem como mulher. Então, quer dizer, a igualdade, por exemplo, com o espírito é igual, não tem que ser de outra maneira, né? Que nós somos espíritos passando por processo evolutivo. Algumas experiências, se nós queremos evoluir como todo, temos que passar com a experiência no corpo feminino, outras no corpo masculino, e assim sucessivamente, para que nós possamos adquirir todos os nossos conhecimentos necessários para a nossa evolução. Né? Não tem outro jeito. Né? 89. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? A resposta: para determinar funções especiais. O homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes. A mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargura. E 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus a um deu a força para proteger o fraco e não para o escravizar. E o Kardec comenta: Deus apropriou a organização de cada ser às funções que ele cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, lhe deu, ao mesmo tempo, maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Né?
821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas aos homens? Sim, maior até. É ela que dá as primeiras noções da vida, né? A maternidade, né? Coisa importantíssima. 802. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereis que vos fizesse. Item A. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Pergunta, né? Só, legislação justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Olha a resposta. Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher. Cada um de acordo com sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. Você veja assim que a gente vê que até os direitos de voto, né, para votar, direito que seria igual ao homem, demorou muito mais, né, para tomar certas decisões. Ainda hoje a gente percebe ainda assim uma discriminação muito grande em determinados cargos executivos, se bem que hoje já está bem mais, digamos assim, participativa, as mulheres de toda parte da sociedade participando, né, nas grandes empresas, grandes corporações, em todas as áreas, né? Mas a gente sempre demorou muito para conquistar e ainda existe discriminações, né, preconceitos sobre isso. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. O sexo, além disso, só existe na organização física, visto que os espíritos podem encarnar de um e de outro. Sobre esse aspecto, nenhuma diferença entre eles. Deve, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Aí, aquilo que eu comentei antes, né? Eu acho perfeito isso, né? Então, se você hoje abusa aí por ter um corpo masculino mais, digamos assim, fisicamente mais forte, quando você abusa disso, mas depois você pode reencarnar do outro lado também, e aí, né? Temos que pensar muito sobre essas questões. Igualdade perante o túmulo. 823. Onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Último ato de orgulho. Essa é uma questão bem interessante, porque, dando um exemplo assim, na nossa família, que ela vai se envelhecendo, né? E até recentemente eu tive um desencarne de um irmão, né? Meus irmãos mais velhos estão desencarnando, e agora recentemente desencarnou um até mais novo que eu. E aí a gente vê essa preocupação, assim, tudo com as lápides, né, tal, fazer aquelas coisas, tudo. E a gente pensa assim, até uma conversa, às vezes lá, conversando, agora que eu estive agora na Páscoa, conversando com meus sobrinhos e sobrinhas, estava, né? E aí aquela preocupação, de perguntando assim, poxa, mas quando você morrer, o que você... Né, aquelas questões de você ter aqueles planos, não sou nada contra, eu acho que a pessoa deve prever por termos de custo, plano funerário, mas aqueles... Saiu essas perguntas assim, de o que você gostaria que fizesse? E eu fui bem claro, eu falei, eu gostaria de ser cremado.
Por quê? Exatamente por causa disso, né? Porque eu vejo lá assim, até na discussão lá, se preocupando lá de. Eu tenho que ter numa cidade aqui do Paraná, onde está enterrado meu pai, minha mãe, tem uma irmã, né? Junto no mesmo lugar, no mesmo túmulo. Então, aquela preocupação de manter aquilo lá, né? Fica. Aí acha que vai lá e chora. Eu não quero, para mim, eu não sentiria bem dessa maneira, né? De ter um lugar lá para aquilo que ele fala lá para quê, né? Ficar perpetuando lá para lembrar. Não, que lembra de outra maneira, mas não com um cemitério no túmulo. Né? Eu não gosto de visitar cemitério por causa disso também, que eu acho muito. Faz sentido para mim. Olha aqui, ó. O item A que o Kardec comenta. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida às mais das vezes aos parentes do defunto, que ele querem honrar a memória do que o próprio defunto? Ó, que eu perguntei, né? Orgulho dos parentes, desejo de se glorificarem a si mesmos. Ó, sim. Nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio, para o mundo, bem como para a ostentação de riqueza. Supõe, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre que não lhe pode colocar sobre o túmulo senão a singela flor? Supõe que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Então, a resposta aqui é isso mesmo. Os parentes fazem isso até para dizer assim, nossa, como é que eles andam, olha que túmulo bonito, né? Eu vejo em alguns cemitérios, aqui na nossa região mesmo, às vezes tem uma disputa para ver qual que é o túmulo mais bonito, né? Mais bem arrumado. As pessoas vão visitar lá e ficam admirando. Mas é para o morto, será? Ou é para demonstrar, né? Que aquela família tem riqueza, tem poder e tal. Interessante mesmo essas questões. E o Kardec continua perguntando. 804. Reprovais, então, de modo absoluto, a pompa dos funerais? Não. Olha a resposta clara também. Quando se tenha em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. Aqui até mesmo lá em Paris, né? Você fala o túmulo de Kardec, o pessoal faz aquilo até que é para honrar o nome e tal. Então, é justo nesse sentido, né? Quando tem realmente essa intenção, né? Uma pessoa assim de destaque social, né? Mas temos que tomar muito cuidado com essas questões da pompa, né? E o Kardec comenta sobre esse tema. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam inelutavelmente todas as distinções humanas. Em vão, tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo. Assim o que quer o corpo, assim o quer a natureza, né? Menos perceptível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações, boas e más. A pompa dos funerais não limpará da sua torpeza, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. Aí está na 320 e seguinte. Você sabe que essa questão de a gente ver assim, do que a gente vira, que a gente pensa assim, até houve algumas vezes discussão até de família, de escolha de um caixão mais suntuoso, não sei o quê, que tal para enterrar. Como eu falei já, uns 6, 7 anos atrás, quando foi o desencarne da minha mãe, foi enterrado no mesmo túmulo onde estava o final do pai e da mãe, na região lá que foi tirado. E aí eu tive presente, que eles vão lá e tiram, eles pedem até às vezes para ir na da família, que eles abrem, né, aquilo lá, e tira. Aí você percebe que não sobra nada, é um pacotinho pequeno lá, um saquinho, desse tipo de saco de lixo preto, coloca todos os ossos lá e tal. É o que sobra, né, gente? E aí você coloca num cantinho lá e
que adiantou tanto aquelas questões de caixão, que não sei o quê, que coisa. E vai virar aquilo ali, pode colocar outro caixão no lugar lá. E é isso que ele está colocando. E por mais que tenha, a gente percebe hoje, esses cemitérios, hoje eles estão, aqueles túmulos que ficam muito tempo abandonados, eles, porque hoje já não tem espaço, né? Eles tiram ele e vão colocando em ossários, vai subindo para o alto, né? Colocando aqueles ossos lá naquelas pequenas urnas e colocando, guardando lá. Ainda mais por assim, alguns familiares que têm mais interesse, que deixa lá, senão não dá nada, né? Guarda lá e fica lá juntos. Alguns ossários até coletivos, né? Bom, hoje eu até fiz um pouquinho mais curto o nosso estudo, porque vamos começar outro capítulo, e aí eu não quis entrar no outro capítulo, porque esse tema aqui é um pouquinho diferente, entra no outro, para evitar da gente começar um tema já diferente, né? Bom, então agora está aberto aí para relações, quem quiser comentar alguma coisa. Então, Sr. Pereira, é um assunto, ele está bem claro, né, em relação à questão da riqueza, a questão também do túmulo, só que ainda a gente não consegue se livrar dessas questões do apego, né, dos nossos entes queridos. Eu mesmo, com todo o entendimento que eu passei a ter em questão à espiritualidade, eu ainda não consegui pensar assim de desfazer, né, dessa questão de cremação, de pensar que nunca mais vai ter ali uma lembrança, nada, querendo ou não, a gente sempre fica apegado àquilo ali. Mas aos poucos a gente vai trabalhando isso no nosso interior, porque a vida continua, né? É nós é que ficamos presos àquelas lembranças, ao invés de a gente tentar manter aquelas questões no nosso interior, né, no nosso coração, nós achamos que a valorização, né, de um túmulo, de até mesmo de pagar uma mensalidade anualmente, né, aquele cuidado que vai perpetuando, a gente fica naquela apegado àquilo ali, e o quanto isso nos prejudica e também o nosso ente querido, né. Aí você colocou duas questões. Eu acho que a lembrança eu devo ter, né? Eu vejo assim que eu tenho o pai, tenho mãe, eu tenho do meu irmão. Eu tenho a lembrança dele, eu acho isso bacana de lembrar ele, do momento que teve junto, né, daqueles momentos de confraternizações, de passeios, né? Com o pai, pescarias, essas coisas assim, que a gente fazia quando era pequeno. Isso é bacana. Eu, para mim, né? Para mim, eu não sinto a necessidade de eu ter essas lembranças, saudade de eu ter um túmulo, né? Agora, tem pessoas que realmente há necessidade. Eu tenho, inclusive, eu tenho uma pessoa da família que desencarnou um filho, cremou ele, e aí também é um ato, acho que um pouco egoísta, né? E guarda a cinza, dizendo assim, não, vou guardar a cinza, porque eu, quando eu morrer, né? Católico, não fala, desencarnar, mas morrer, eu quero que seja colocado comigo no caixão. Olha, também não é por causa que hoje tem pessoas que cremam, né? E fazem questão, fazem uma inspeção e guarda aquilo lá, né? Na casa, algum lugar lá, e fica ali, né? Com lembrança. Tem isso também, não é a questão de cremar ou túmulo, né? É um apego muito grande na necessidade de ter alguma coisa que vincule, né? A saudade. Mas é assim, cada um é cada um, né? A gente vai compreendendo isso, né? Com o tempo a gente vai desapegando um pouco. Inclusive, nesse comentário que falaram assim sobre cremação, eu falei, e o que você quer que faça com a cinza? Eu falei, não, não quero que guarde, não, quero que solte no rio, né? Tem até um rio perto, eu falei, joga no rio, vai ir, lá no rio, solta a cinza, deixa que vai, né? Aqui que é assim, da terra voltou, né? Exatamente para evitar esse tipo de coisa, assim, desse apego, né? Ah, vou lá no cemitério visitar o túmulo, chega lá, tem que tal. Eu não tenho, sei lá, eu não sinto essa facilidade, eu não gosto. E eu sou criticado às vezes por causa disso. Porque, mas você não vai lá visitar? Eu falo, que tá. Não é o final do pai, o final da mãe, minha irmã, que está lá no cemitério, tá o corpo dela, né? Entendeu? Que achando que você tem
vamos dizer assim, que você é menos caridoso, você sente menos saudade do que ter necessidade lá. Mas eu compreendo também que tem algumas pessoas que sentem essa necessidade lá, né? Lá, tá. E mesmo Kardec coloca, né? Que os espíritos colocam. Né? Tudo depende da intenção, né? Se não for mais para mostrar o orgulho só para fazer lá, para dizer que tem melhor que o outro, tudo bem, né? Com certeza. E também, como eu venho de uma criação mais antiga, é aquela questão de respeito, de cuidar, né, do seu antepassado, de meus familiares sempre têm o costume de levar flores, né, para os bisavós e fazem aquelas viagens e vão, né, é aquela coisa de limpar o túmulo e memorizar. E a gente vai analisando e vendo que as melhores, né, os momentos que tivemos está sempre no nosso coração, mas que cada um tem o seu momento, o seu tempo de conseguir deixar essas questões de lado. Conforme vai passando o tempo, a saudade, né, o luto ele vai amenizando. As lembranças a gente vai sempre, conseguindo lembrar de uma forma mais sucinta, sem ter aquele sofrimento, sem ter aquela tristeza. Então a gente vai se desapegando dessas questões que a gente acha tão importante, né, que fomos ensinados assim. E aí a doutrina espírita ela nos ajuda muito nesse sentido, né? A gente aprender a isso, né? É, Entender que ele não se foi para sempre, ele apenas partiu antes, né? Quer dizer que sim, não se perdeu ainda. Então, ajuda é, bastante a gente superar isso. sim. E pensar que em quantos túmulos nós estamos habitando por aí, né? Às vezes e alguns nós somos até alguns déspotas aí que as pessoal amaldiçoaram, outros nós somos considerados pessoas boas que estão lá, vai estar lá o corpo, né? Mas o espírito nós estamos aí, e o espírito está evoluindo. Sim, Né? com certeza. Então a gente tem que entender isso, né? A gente. Eu não entro em conflito, porque eu sei que a minha família também é assim, católica, então tem esse hábito lá, pagam para o cemitério lá, a minha irmã falou que paga mensalmente lá para uma pessoa para lá limpar, para plantar flor, plantar o quê, colocar aqui, paga, né? É tudo pago, não tem nada de graça, né? Que sabe que o cemitério, se você manter lá, não é barato, não. Paga uma É. anuidade, paga até o IPTU, né? Tem que pagar. Paga, Sim, tem que pagar. você tem que pagar tudo, é um terreno que você tem lá, né? Então você vê, paga taxa, não sei do que, tá aí, né? Ah, tem que fazer não sei o que lá e tal. E às vezes eu colaboro com dinheiro, às vezes quando tem condições, quando me perguntam, eu colaboro, mas eu não vou lá, né, assim, ficar coisando. E às vezes quando eu tô lá, que eu passei na região lá, e ele tava passando, vamos lá, se eu tô junto, eu vou. Não tem nada, não vou também, né? Você vai criar um problema sério, né? Aí, não que eu sinta aquela necessidade, sinta aquela vontade, aquele desejo, isso não. Bom, bacana, né? Sobre a questão da riqueza também é bem interessante, né? Porque a gente achar que às vezes Sim, a prova da riqueza ela é mais leve do que a da pobreza, às vezes não, né? Então é tudo relativo isso. sim, Bom, você não quer fazer uma prece para nós encerrarmos? sim. Primeiramente, agradecemos a Deus por mais esta noite de estudos, ao nosso Senhor Jesus, a espiritualidade amiga, ao nosso mentor, que sempre nos ampara com tanto amor, que possamos sempre estarmos reunidos para esclarecer nossas dúvidas e cada vez mais fortalecer a nossa fé, guiando nossos caminhos, nossos pensamentos, que possamos sempre estarmos com o nosso pensamento elevado, o nosso Senhor Jesus, que nos ensinou tantas coisas boas. Que assim seja e todos tenham uma boa noite. Então, boa noite e até a próxima semana.